CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que também nos assistem através do nosso canal do Facebook, do Instagram. Que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, para que nós possamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais, a nos envolver, para que nós possamos, nessa noite de reflexão, que essa noite seja uma noite produtiva, que a gente possa estar calmo, sereno e principalmente receptivos, para que nós possamos acolher essas sementes que nos chegam do alto. Nós hoje vamos continuar o estudo do Evangelho e nós hoje vamos dar início ao capítulo 14, que tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe. E os itens a serem estudados hoje serão de 1 ao 4. Quem vai fazer o estudo para a gente é a Sueli Gaudioso. Mais uma vez aqui na nossa casa, a gente a recebe sempre com muita alegria. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o trabalhador da nossa casa, o Carlos. O estudo dura em torno de 50 minutos, depois a gente tem o passe. Temos também o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da nossa palestra. Se caso alguém tenha necessidade de conversar, para que tenha algum esclarecimento, alguma informação a respeito da doutrina, a respeito de alguma aflição, alguma dúvida, alguma dificuldade, só aguardar depois, sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente continua fazendo convite a vocês que venham estudar na nossa casa. Os cursos tiveram início em janeiro, a gente está em julho, né? Já iniciamos julho, mas o convite continua de pé, porque a gente tem o estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, todos os livros da codificação. A casa também tem estudos sobre as obras de André Luiz, Ivone Pereira, Leon Denis. E a gente tem a semana inteira, de manhã, tem estudo à tarde, tem estudo à noite. Então, depois é só dar uma olhadinha ali no nosso quadro de avisos, que tem os horários. E a gente tem também na livraria um marcador de página que tem todos os horários dos estudos, porque são muitos estudos e realmente é difícil a gente gravar o horário de cada um deles. Então, são todos convidados. Quem não está estudando ainda, que venha, porque o estudo nos ajuda muito, abre muito a nossa mente, vai realmente mostrando para a gente aquilo que a gente busca, né, todos os dias. São tantas dúvidas, e no estudo a gente vai, a gente vai conversando, vendo a dúvida de outros companheiros, e aí a gente vai conseguindo caminhar. A gente tem também a nossa obra social Antônio de Aquino, que funciona sempre todo sábado, a partir das 8 da manhã. As crianças chegam com seus responsáveis, tomam café, são evangelizados, almoçam. Então, a gente está sempre pedindo ajuda para a nossa cesta básica, que ali fora também tem um adesivo com os itens que compõem a nossa cesta básica. Então, se vocês puderem nos ajudar com 1 quilo de alimento
que compõe a nossa cesta básica, a nossa casa agradece. Vou pedir, por favor, que quem puder ou desligar o celular ou pôr no modo silencioso para que o celular não toque no momento do passe, do estudo, porque desvia realmente a nossa atenção. Eu vou fazer agora a leitura do livro, da lição 122, do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente estuda aqui na quarta-feira. A gente faz a leitura e, no momento do passe, o Carlos hoje é que vai fazer o resumo. E hoje a gente tem, na lição número 122, que tem o título de Frutos, um versículo do Evangelho de Mateus, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. E Emmanuel nos diz o seguinte: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor, para estudar o Teu Evangelho. Que possamos realmente estar receptivos para recebermos essa semente desse celeiro divino. Que possamos, já pacificados, com a ajuda de nossos mentores, com a ajuda desses espíritos que formam a coluna que sustentam a nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e tantos outros queridos. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos pedir a sua permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho para que a Sueli possa dar início ao estudo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém,
Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, item 20. Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, versículo 12. Vou passar a palavra agora para a Sueli. Bom estudo. Muito obrigada. Boa noite. Sempre é um grande prazer e muita alegria, porque a gente está atendendo... Está tendo eco aqui? Não? Nós estamos atendendo ao chamado do Cristo. Isso é muito especial, isso dá alegria no nosso coração, porque a gente está na busca da virtude, e toda virtude é alegre. Nenhuma virtude, a conquista da virtude é sempre felicidade, é sempre uma oportunidade de a gente avançar. E por isso, por a gente já estar aqui, já estamos no caminho. Ainda temos alguns tropeços, porque nós ainda encarnamos aqui no planeta. E encarnamos devido ao nosso estágio evolutivo. Se a gente estivesse numa situação evolutiva pior, estaríamos em outro planeta, mais primitivo. E se estivéssemos numa situação melhor, evolutiva, estaríamos num planeta mais evoluído e nem talvez precisássemos passar pelas nossas dores e os nossos sofrimentos que são advindos dessa oportunidade reencarnatória aqui nesse planeta. Então aqui a gente já tem alegria, porque já buscamos um caminho do progresso, porque a nossa meta é sermos felizes. Somos criados simples, ignorantes como espíritos, mas nós somos perfectíveis, então seremos felizes certamente. Agora, por enquanto, a gente tem momentos de felicidade, ainda analisamos o sofrimento com uma ótica muito materialista, mas aí Leon Denis vem aí para nos reafirmar que sofrer é bom e proveitoso. É pesada essa fala de Leon Denis, né? Eu sempre paro um pouquinho quando ele fala isso, lá no livro Problema do Ser e do Destino, ele fala exatamente isso, sofrer é bom e proveitoso, e é mesmo, se a gente analisar que a gente está aqui nesse planeta, e vamos passar essas dores, sim, mas é para um progresso, então ela é boa e proveitosa, porque a gente tira dessa dor o melhor. E nesse capítulo, particularmente, que a gente estuda hoje, a gente tem os embates bem, assim, cruentos muitas vezes, e muitas vezes muito felizes, que é dentro da família, que é o local onde Deus nos colocou a grande oportunidade de progresso. Essa oportunidade reencarnatória, os encontros de outras vidas e essa oportunidade de resgatar é dentro da família. E é ali que a gente vive os maiores embates. E aqui dentro da família é que a gente tem que conversar mais e ler esse capítulo 14 diversas vezes. Você lê, em cada momento você se olha enquanto mãe, enquanto pai e enquanto filho. Então, esse capítulo é especial para o nosso projeto dentro da família, que é o primeiro núcleo, primeira célula para o nosso aprendizado de todo dia. Então, ele começa assim, nesse capítulo, ele vai falar sobre piedade filial. Aí já começa a falar, meu Deus, eu sou mãe, eu passo alguns sufocos, eu sou pai, passo mais sufocos ainda, e também somos todos filhos, né? Então, a gente vai ter que se analisar enquanto mãe, pai e filhos, que todos nós somos. E aqui, nesse capítulo, ele já começa falando do decálogo de Moisés, né? Moisés
trouxe para a gente, num momento do planeta onde as pessoas ainda eram bastante endurecidas, e porque eram endurecidas, ele precisava falar com esse povo endurecido. Tá? Mas ele recebe as revelações de Deus. Lá no Decálogo, naquelas pedras, ele recebe as revelações de Deus, divinas, que a gente vai falar. Paralelamente, depois que ele recebe essas 10 revelações, né, os 10 mandamentos, ele continua o projeto. São palavras de Deus e palavras agora dele, para que se faça a educação, a legislação civil. Então, além desses 10 mandamentos, ele vai legar para a gente uma quantidade enorme de mandamentos que regula a lei civil, o dia a dia. Não pode comer com a mão suja, você não pode fazer aquilo, não pode. E tanto é que Jesus combate muito, não a lei de Deus, os 10. Ele não combate a lei de Deus, mas ele combate as outras, que é da regulamentação civil. Então, por exemplo, quando ele não lava as mãos, Jesus não lava a mão, os sacerdotes logo, como você conhece a lei é lavar a mão. Você não lavou a mão, né? E aí Jesus fala aquela questão toda, porque aí não é uma lei divina, é uma lei para regulação civil. E ele fala, não é a mão que vai, que é o que entra na boca, mas é o que está no meu coração. Então, são leis que ele não está contrariando a lei divina, porque a lei divina é lei divina e natural, é imutável e perfeita. E é lógico que ele vai traduzindo assim. Primeiro, eu sou o Senhor, primeiro mandamento. Sou o Senhor, vosso Deus, e tirei do Egito, amai a Deus. Muito bem. No segundo, não tomareis meu nome, santo nome em vão. E o terceiro, lembrai-vos de santificar o sábado. Todas essas 3 iniciais, ele está falando da sua relação com Deus. É você e Deus. Depois ele começa, Deus trouxe para ele, as leis que vão reger você com o próximo. Então ele fala, honrai vosso pai e vossa mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não tereis falso testemunho, não olhar a mulher do próximo, etc, etc. São leis que vão reger o outro. As primeiras 3 regem você com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que Mateus coloca aquele mandamento que os fariseus perguntaram, qual é o maior para implicar com Jesus, né? Qual é o maior mandamento? E ele fala assim, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e o maior é o primeiro mandamento. São um dos 3, né? Os 3, amar a Deus. Depois, ele continua, e tem o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? É amar o seu semelhante, amarás o seu próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo resume aquelas outras leis que são a relação minha com o próximo, que eu tenho que amar o próximo, tenho que respeitar o próximo. Então, são 2 as leis, mandamentos aqui, que Jesus nos resume no Decálogo. Ele está resumindo isso. A primeira, amar a Deus, e outra, amar ao próximo. E nessa amar ao próximo, está resumido um grande número de relações entre sociedade, que é lei de sociedade. A gente vive em lei de sociedade. E por isso a gente tem que amar ao próximo. Então, uma delas é quando você respeita ou honra o seu pai e a sua mãe. É lei. E lei não é do homem, não é lei civil, é lei divina e natural. Ou seja, é lei de Deus. Honrar vosso pai e vossa mãe é uma lei divina. Portanto, se você sai da lei, a gente sabe disso, né? Que a questão do Livro dos Espíritos, 614, nos fala isso.
quando você sai da lei divina, essa lei divina é uma delas, você sofre. Porque é lei que Deus colocou e construiu todo o planeta e colocou as leis. E ele não fica cobrando, você faz isso, você faz aquilo, você vai levar um tombo. Não, ele coloca a lei e você segue a lei. Agora, quando você não segue, você tem que repetir. Né? É exatamente na escola. Então, repete a lei e assim acontece. Por isso que a gente tem que reencarnar tantas vezes nesse planeta. Por que nesse planeta a gente reencarna tantas vezes? Porque a gente ainda sai da lei. Aí você sai da lei que é de Deus e aí você sofre, porque não tem a virtude. Não falei que a virtude é feliz, a virtude é alegre? Quando você não adquire uma virtude, você está saindo da virtude, você não é feliz. Mas o nosso projeto é sermos felizes. É exatamente por isso que Jesus nos traz. Primeiro veio Moisés, é a primeira revelação para esse povo mais endurecido. E Jesus já traz essa oportunidade de discernir toda essa lei de Deus, agora por caminhos, mostrando, repetindo, ama seu pai, ama sua mãe, ama seu próximo, porque está na lei. Mas como a gente tem que fazer isso? Perdoando, sendo benevolente, sendo caridoso, porque fora da caridade não tem salvação. E depois vem a terceira revelação. A gente ainda não entendeu, Moisés veio, não entendemos. Jesus veio, ainda estamos tropeçando. E veio agora em 1857, veio Kardec com a terceira revelação, para explicar mais uma vez, gente, vamos obedecer à lei de Deus, porque se a gente estiver fora da lei de Deus, a gente sofre. E nós não queremos repetir, nós queremos evoluir, sermos felizes. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 1006, que os Espíritos nos falam que nós temos a irresistível necessidade de sermos felizes. É irresistível. Seremos. E só seremos felizes, agora nós temos momentos de felicidade. Mas a felicidade plena é só na perfeição, né? Onde teremos todas as virtudes. Até lá, vamos pegando, voltando um pouquinho atrás, andando mais um pouquinho. Mas esses ensinamentos, Moisés, Jesus e agora o Espiritismo, já nos coloca, principalmente agora, nesse momento evolutivo que nós estamos, com a nossa inteligência mais desenvolvida, a sua capacidade de abstração à lei, agora está estabelecido, e o Herculano Pires nos fala isso, num livro chamado Espírito e o Tempo. É bem interessante o livro, que ele fala assim, hoje o Espiritismo veio num momento onde a nossa inteligência já é capaz de abstração. E é bem interessante isso, porque lá em Moisés o povo era duro, pensava só na matéria, só no conquista. Quando ele, inclusive, fala, se você não honrar pai e mãe, você não terá a terra prometida, terra da promissão. E eles só pensam que é a terra, o chão. Mas veio Jesus no segundo momento. Não é esse chão que a gente está falando. Nós estamos falando do céu, da beleza divina. E agora, nós ainda não tínhamos entendido. Agora, no Espiritismo, nós já temos capacidade de abstrair, sair dessa materialidade do raciocínio e já entender a transcendência. Já não precisar ver Deus como aquele ser antropomórfico, físico. Eu não preciso mais ver Deus assim. Deus para mim já é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele não precisa ter uma forma, ele é uma inteligência, e é o Criador, e é o incriado. Isso é muito difícil de se analisar, né? A gente ainda não tem essa capacidade de perceber Deus. A gente já está se aproximando, mas essa percepção da natureza de Deus, até o Livro dos Espíritos nos fala que a gente ainda não tem o sentido para ter tanta abstração de perceber Deus infinito. Deus não é palpável. A gente ainda precisa de palpar alguma coisa para acreditar.
né? Mas o nosso caminho agora, no Espiritismo, já estamos abstraindo mais. Então, nesse conceito aqui de amar ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento, se você não ama os seus pais, se você não honra o pai e a mãe, você está fora da lei. E ponto. Ah, mas a minha mãe é horrorosa, largou o filho, fez um monte... Bom, no item 3 desse capítulo aqui, vai nos colocar bem chacoalhada essa questão, principalmente quando é jovem, adolescente, quem tem filho adolescente, fala, eu não pedi para nascer. É a primeira coisa que a gente escuta, não é isso? E aí a gente tem que colocar, se ele já for criado dentro do Evangelho, sendo evangelizado, ele fala, pediu, você pediu, não só pediu, você implorou para nascer. Né? E mais, se a sua mãe não é tão boa quanto você acha que ela deveria ser, agradeça a si mesmo. Por quê? Porque você e todos nós tivemos uma grande oportunidade reencarnatória. Essa oportunidade reencarnatória é riquíssima. É rica para a gente evoluir, para a gente ser feliz. Se a gente continuar sem encarnar, porque lá no mundo espiritual tem uma possibilidade de ser bom, né? E a gente quer ir dormir e ir para lá, porque é bom, né? Essa é que é a realidade. A gente desdobra para voltar para o plano espiritual, porque pelo menos para quem está no mundo numa situação melhor, é interessante. Os que estão no mundo obsessivo, não tem sofrimento. Mas quem está mais ou menos bem, medianamente bem, no mundo espiritual é melhor do que aqui. E aí, a gente quer voltar para lá de vez em quando, e a gente desdobra de vez em quando. Você está parado aqui e dá uma desdobrada, isso daí, até o doutor Sérgio Felipe fala isso, de 90 em 90 minutos, você dá uma desdobrada assim, pá, está indo para o plano espiritual. Porque é mais confortável, é mais feliz, mas aqui no planeta, a gente reencarna para aprender a lidar com as nossas dificuldades, com nossa família, os nossos laços, que muitas vezes são laços de amizade, de alegria, de prosperidade, mas não é sempre. Então, dentro do mesmo núcleo familiar, podem nascer espíritos que são chamados espíritos familiares, felizes, que eles se reúnem diversas vezes para um objetivo de construir, de ajudar o próximo, eles estão numa harmonia. Mas mesmo dentro dessa família que tem a maioria em harmonia, aparecem os espíritos que são antagônicos, que têm dificuldades, e muitas vezes eles nascem nessa família por muita misericórdia divina, né, para aprender alguma coisa com essa família que é unida, ou ao contrário, é uma família totalmente desorganizada, toda a história desorganizada, mas tem um especial que se diferencia daquilo. Então, é muito interessante a gente analisar, olhar para a sua família, que muitos são assim, bem semelhantes, estou falando no nível evolutivo, e a gente determina muito bem isso, aqueles rebeldes, aqueles que não se enquadram na sociedade, muitas vezes nascem em famílias harmonizadas. E, às vezes, ao contrário, a família totalmente desorganizada, totalmente desarmonizada, mas um se destaca, que aí ele entrou nessa família com o objetivo de auxiliar essa família. Então, a família é esse momento que a gente percebe essa união e essa oportunidade de se reajustar, porque nós temos o seguinte: Deus não dá tudo que a gente quer. Essa é uma realidade que a gente ainda escuto dizendo, porque Deus me castigou, porque Deus não me deu. Ou o filho, ou a mãe que perde um filho, ou uma doença grave na família, você
muitas vezes escuta, né, quem não é evangelizado e não entende quais as razões dessa que Deus não nos dá tudo, ele vai nos dar exatamente o que a gente precisa para o nosso progresso. Esse sentimento é um sentimento que a gente avança muito, porque a gente vai entender que a gente não tem que ficar reclamando. Eu vou trazer depois uma leitura aqui, que essas reclamações que a gente tem da própria família, do meu pai, a falta de perdão, é do meu pai que não é bom e você reclama, você faz uma vibração bem antagônica no seu próprio núcleo familiar e não permite que você avance. Então, esse caminho é um caminho sempre negativo da lástima, da murmuração. E nós somos murmurentos. Eu já falei isso aqui de outras vezes e vou falar outra vez. É a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é essa mesmo. Quanto mais você reclama, mais você fica paralisado no seu projeto. E aí a gente tem sofrimento, né? A gente tem vicissitudes. E por isso que Leon Denis nos fala, mais uma vez, você não murmura, aceita. E dentro da família você vai ter esse embate, essa coisa. E aí todo mundo começa a murmurar. Fala mal do pai, fala mal da mãe. E aí esse momento é que a gente não honra o pai e a mãe. E quando a gente fala honrar, né, nessa questão, no item 3 desse capítulo 14, não deixem de ler na íntegra. Ele vai nos falar quantos filhos veem os pais mais velhos e necessitados, e aí fazem por caridade, entre aspas, traz esse pai ou essa mãe para sua casa, isso está falando ali mesmo no capítulo 3, no item 3, e relega para ele um quartinho lá no fundo, e aí aquele pai, aquela mãe fica jogado ali, porque eu estou acolhendo o meu... Mas só que ele está no apogeu, está comendo bem. Eu mesmo já convivi numa situação bem parecida com isso mesmo, e essa é uma realidade, onde a mãe estava com dificuldades, estava idosa, com problemas graves e sérios, e a filha vivendo muito bem financeiramente. E ajudava a mãe, mas sempre com o mínimo. Pouquinho de carne, porque ela não precisa de muito. Aquele papel higiênico não é muito bom, porque ela não precisa de muito, mas ela tem. Então, essa questão é uma questão muito séria para a gente pensar. Porque até a legislação já está voltada para isso. Você tem obrigação com a sua mãe de manter, mesmo que se ela não tenha sido legal. Mesmo que ela não tenha sido bacana com você, te abandonou, a legislação, você é obrigado a bancar e ter a sua mãe, ajudar a sua mãe financeiramente, não deixar ela... Tem uma história aqui que eu vou contar, importantíssima, que é do livro Memórias de um Suicida. Ele tem um réprobo que foi assassino, obsessor, todos os defeitos humanos ele tinha. No final, ele se suicidou. Então, Agenor Penalva, o nome desse réprobo. Ele vai para o Hospital Maria de Nazaré. E ele ficou 38 anos preso. Lá também tem presídio. Presídio, mas só com uma visão diferenciada. Presídio com amor, né? Não é aquele presídio, mas presídio porque ele ia continuar fazendo mal. Mesmo era um obsessor severo e grave. Então, ele era obsessor, assassino e o pior dos castigos, o pior delito que ele teve, que foi o peso maior para a sua pena, foi deixar a sua mãe ao relento. Ele não auxiliou a mãe e a mãe morreu de frio na rua porque não tinha condição. E ele tinha.
Então, deixou o pior castigo, o pior delito de todos esses, de ser assassino, de ser obsessor, de ser suicida, mas o pior deles foi porque deixou a mãe ao relento, e a mãe morreu por conta disso. E aí ele passa 38 anos preso lá no Hospital Maria de Nazaré, e sempre com evangelização, com tratamento, e ele não, mesmo assim, depois de 38 anos, ele ainda não tinha consciência do mal que ele produziu na mãe dele. Porque mãe, particularmente, quando Kardec, no capítulo 3 da Gênesis, ele fala o que é a maternidade. A maternidade é um instinto de amor tão importante que é ligado à própria Deus. Não sou eu que estou falando, é Kardec. Então, esse amor de mãe é revelado pelos espíritos, que é o instinto materno, é o maior, que, inclusive, nessa questão aqui, do capítulo, do item 3, ele vai falar assim, a mãe que dá todo o cuidado, não há nenhum filho, a Amélia Rodrigues fala isso, que não tem nenhum filho que tenha a retribuição que a mãe dá, mesmo que ele seja aquele filho generoso, porque a mãe dá com amor. O filho dá, sim, ele aguarda, ele protege, mas a mãe vela pelo filho, e mais do que ele velar pelo filho, ela tem um magnetismo que é curador. Que quando ela passa a mão na febre do filho da madrugada, ela está fazendo o magnetismo da cura. Então, quando você nega a sua mãe, você está infringindo seriamente a lei divina e natural. É para a gente acordar para isso. E realmente é. Então, a Agenor Penalva é um exemplo típico que a gente não pode descartar, mas tem outros casos, né? Por exemplo, o livro Missionários da Luz, o André Luiz nos narra a história de Segismundo, que é bem conhecido, né? Isso aí já é bem conhecido nosso, do momento reencarnatório, dessa oportunidade reencarnatória, porque ele foi um assassino do pai no futuro, né? Assassinou o pai, Segismundo, e aí depois ele se arrepende e pede de joelhos a esse casal, que agora ele está no plano espiritual, e esse casal está casado agora, e ele foi assassino em outra encarnação desse futuro pai. E ele pede insistentemente, ele já está com arrependimento, ele pede insistentemente para esse casal aceitar esse filho que o pai odeia, porque foi o seu próprio assassino. Então, tem ali nesse livro, no Missionários da Luz, toda essa conversação do convencimento, por isso que quando a gente está falando assim, você pediu para nascer, pediu para nascer e implorou de joelhos, muitas vezes, porque era a grande oportunidade do Sigismundo de resgatar o erro dele. Porque esse é um fato, a gente comete o erro, sai da lei, comete o erro, chega lá no plano espiritual e você se depara com você mesmo, é a sua consciência que fica escancarada. E se não ficar escancarada, eles colocam lá uma tela, como acontece lá no Memórias do Suicida, o Agenor Penalva fala que não, eu sou legal, eu não larguei minha mãe, que isso, vocês estão exagerando. Então, veja bem, olha você, aí na tela, uma tela, isso daí Dona Ivone escreveu, isso daí em 1926, então, você veja que isso daí já não tinha televisão, e muito menos tela plana, muito menos um tablet, né? Mas aí os espíritos falaram que eles veem numa tela, ele faz uma regressão de memória através de uma tela, e ele se impacta, é ele prejudicando a mãe dele. Então, somos nós também, lá no plano espiritual, a gente vai rever
todo o nosso passado. E aí, repetindo, voltando para o caso de Segismundo, ele se viu como muito criminoso, porque ele matou quem poderia ajudá-lo e ele pede. Então, tem toda uma negociação para fazer essa reencarnação de Segismundo. E aí ele vai dando todo o passo a passo dessa reencarnação. Eles têm um acordo no sono, né? Enquanto eles estão dormindo, o casal está encarnado. Então, eles dormem, desdobram, encontram com os mentores, junto com o Segismundo, fazem uma conversação. O pai, não aceito, não quero ele. Ele, nem pensar. E aí ele vai, mas eu quero, porque eu tenho a grande oportunidade de eu voltar para a lei, porque para eu voltar para a lei eu tenho que resgatar o que eu fiz de errado. E aí essa conversa continua até que essa família aceita esse filho, né? E aceita o filho, aí começa o processo da reencarnação dele, diminui o perispírito, e aí na concepção ele vai entrar já na célula, e aí vai acompanhar esse caminho aí, e aí ele vai renascer. E aí, quantas vezes dentro da nossa casa, o pai odeia o filho, ou o filho odeia o pai? Por que será? Por que será? Então, muitas vezes, esse embate dentro da família é justamente porque nós temos histórias pregressas. E nessa vida agora, nós temos uma função, que é resgatar sem se lamentar, sem se queixar, sem maldizer, porque a gente vai ter que ser feliz. Então, a gente é colocado diante dessa família, mais uma vez, para que a gente se resgate. Então, por isso que muitas vezes, dentro da família, a gente vai encontrar aqueles desafetos de outras vezes. Então, ali é uma grande desobsessão, né? Porque a mãe e o pai fatalmente vão amar esse bebezinho redondinho, gostosinho, falando do Gudadá, é um espírito. É um espírito, nossos filhos são espíritos, é o livro de Hermínio Miranda, que pode ter sido meu inimigo de outras vezes. E agora eu tenho que amar. Isso é divino, é maravilhoso, é uma grande oportunidade de reencarnação, para a gente se resgatar e aí ser feliz. E é por isso que a gente está dentro da lei, a gente não deve sair da lei reclamando. Minha mãe não presta, minha mãe não me deixou, e a mãe deixa. Isso daí acontece. Nem toda mãe é maravilhosa, é sensacional. Não é. Eu estou falando mãe, pode ser pai também, né? E é responsável. Às vezes nem é a mãe, mas é responsável. Nem todas são legais, né? Muitas são cruéis e a gente vê crueldades bastante severas. Isso é fato. Tem uma questão que eu trouxe do Livro dos Espíritos, que é a questão 208. E o Espírito, assim, no final, vai falar assim: o espírito dos pais tem por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Serão culpados se nisso falirem. Então é isso. Ele é que é responsável se ele falir. A missão dos pais é educar. Se ele não educou, às vezes pela ignorância, às vezes pelo excesso de orgulho, pelo excesso de vaidades, tem várias situações que vão acontecer que o indivíduo ainda está no estágio evolutivo mais atrasado, para não ver o filho como uma oportunidade de educar. E aí eu vou ficar odiando, eu não quero, eu vou lamentar. Não é o caminho, né? Não é o caminho. A gente tem que entender que aquele espírito ainda precisa de evoluir. Eu tenho uma amiga que a mãe dela é muito chata, gente. Pensa numa mulher chata. Gente, é uma coisa fora do normal. Ela é muito chata. E aí, no outro dia, por acaso, eu, sem querer, falei assim, a gente ia para um projeto para fora do Rio de Janeiro, e a mãe estava junto. Eu falei, você vai? Eu também quero ir.
Afe Maria, foi um estresse, porque ela não tinha falado com a mãe, porque a mãe é inconveniente. Mas impressionante, é muito interessante para a gente ver o nível evolutivo dessa jovem, porque ainda é uma jovem, com tolerância e paciência com essa mãe chata. Tá? E não, a gente nem sempre é legal, gente. Isso é verdade. Nem todo mundo é legal, né? Isso daí a gente é chato também, o filho também é chato. E aí ele fala, no capítulo, no item 3, ele fala assim, olha, a gente deve agradecer essa encarnação que temos, porque nós temos uma dívida sagrada com os pais, porque ele permite a reencarnação para reparar nossas imperfeições, porque muitas vezes nós também não fomos nenhum santos, não somos nenhum santo não para a gente ficar crucificando o outro. Muitas vezes a gente até agora nessa encarnação está um pouquinho melhor, mas já não fomos santos em outras. Então, essa questão da gente respeitar e honrar o pai, mesmo que ele seja assim, ele não honrou a sua missão, mas é ele que tem que resgatar essa situação. E você está junto dessa situação, vai ter que retornar com ele. Então, o que é bom é que a gente ajude quem é essa mãe que não é bem legal. Como faz essa minha coleguinha, que ajuda a mãe dela, chata pra caramba, mas ela ajuda a mãe. E ela vai, ela auxilia, ela tem paciência, tem tolerância. É muito rico isso. Lógico que a mãe foi uma mãe especial e generosa, óbvio, né? Ela tem que ter paciência, porque ela tem essa dimensão de que ela foi uma mãe que fez todo o sacrifício para a moça estar numa situação profissional bem, inclusive, graças à mãe. Então, mas ela, independente disso, é chata. Bom, mas enfim, ela é legal com ela, né? A gente tem que entender que nem sempre a gente é legal com todo mundo, não, gente. A gente não encontra gente 100% o tempo todo, nós estamos no planeta de prova e expiação. A gente tem que ter perdão. BIP, caridade, que é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu só tenho benevolência com o meu próximo, que pode ser bem próximo, o seu responsável, o seu parente próximo, se eu tenho indulgência, a indulgência é aquela situação onde que a gente tem tolerância, é essa indulgência que a gente está se referindo aqui. E aí, eu tendo as duas coisas, eu terei o perdão fatalmente. Né? Eu tendo as duas coisas, benevolência e indulgência, eu vou ter tolerância, vou ser generoso com essa pessoa, mesmo que ela não tenha cumprido a sua missão. Porque a missão dos pais, tem uma questão do Livro dos Espíritos, 685, muito especial essa lei. Lá no finalzinho, o Kardec coloca uma nota do Kardec, e ele fala assim para a gente que a educação está além dos livros, além de botar seu filho na escola. É a educação moral. Então, essa educação moral é a educação que é dada dentro do seio familiar. É por exemplo, é por postura, e não é por mandar. Quem manda sou eu, você obedece. Meu tempo era assim, né? Você manda, segue o que eu falo, como é que é? Segue o que eu faço, mas não segue o que eu falo. Enfim, era uma coisa assim que a gente ouvia o tempo todo, né? Quando a gente era criança, acho que hoje já está menos assim, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É isso, porque a gente fala, mas se você faz isso, eu faço, porque eu sou mãe, você não pode fazer, cala a boca e fim de papo. Hoje a relação já está diferente, a gente pode negociar essas questões e educar o filho na moral e na ética. Porque ele fala assim, a educação moral é que consiste na arte de formar caracteres e que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Isso está aí lá na questão 685, na nota de Kardec. Especial. E ele fala logo no começo, não é só pelos livros que se educa, é principalmente pela sua postura, é de inibir
de coibir as más tendências. E a mãe e o pai, se tiver conhecimento e ética, ela sabe exatamente o filho que ela herda. O filho vai dando o caminho, quem é ele? E aí, muitas vezes, os irmãos têm antagonismo exatamente porque você é muito boazinha com ele e você não é muito boazinha comigo. Por quê? Porque a mãe tem instinto, como já falou Kardec, não é isso? Ela tem um instinto de conservação, um instinto amoroso é muito grande, realmente. Então, ela percebe que aquele tem que ser mais duro. Ele é difícil e você tem que ser mais impositiva. O outro, não sei se vocês viveram isso, eu acho que todo mundo tem essa experiência, dentro da tua casa. Um é facinho, ele se autoeduca, ele gosta de estudar, ele vai para a escola, acorda cedo, não tem que sacudir. E tem um que não acorda, você sacode, você tira a coberta, você joga água na cara. Eu tenho essa história aqui, dentro da minha casa. Tenho uma história exatamente assim. O outro já é autoeducável. Ele quis ir para a escola sozinho. O horário certo, ele já está pronto, arrumado. Isso daí quando era criança, agora já é homem, obviamente. Mas o outro, gente. Então, a mãe pode ser aquela mãe generosa, boazinha. Não pode, gente. Se a gente for assim, você não educa filho. A responsabilidade de mãe é colocar o filho, tirar dos maus comportamentos. Essa é a missão dos pais, não é? É coibir essa e não dar tudo, porque Deus também não nos dá tudo. E tem uma questão atual, agora, de educação, onde as mães, os pais, estão dando tudo. Aí dá carros de bebê, e a roupa de marca, e é não sei o quê. E depois, quando ele cresce um pouquinho, é telefone não sei quantos, né? 13, 14, 15, e mais tudo. Não deixa ele participar de nada que possa sofrer. Se brigou na escola, ele vai lá na escola e briga com todo mundo. E aí, o que a gente está criando com essa postura? Nós estamos criando crianças que serão adultos frágeis, que nunca sofreram uma contrariedade. E como ele não sofre contrariedade, quando ele sair para a vida, ele vai ser contrariado. E aí ele tem uma fragilidade. Muitos casos de suicídio por conta disso. Porque ele não conseguiu, a mãe, os pais, não tiraram dele a oportunidade de viver as dificuldades, que te dá resistência. Porque quando a gente vive uma dificuldade, você vai passar pela dificuldade e vai te dar resistência. Se você nunca passou por uma dificuldade, você fica com pouca resistência para a vida. E, consequentemente, vai ter depressão, vários tipos de dificuldades e até o suicídio. Então, a educação é essa aqui que Kardec está nos propondo. É formar caráter. E é aquele formar caráter que não é dando tudo, porque Deus também nos dá. Ele bota limite nos nossos desmandos. Deus coloca limite nos nossos desmandos. Mesmo por tudo que você possa até ganhar uma herança do seu pai, você pode perder aquela herança, porque Deus coloca limite. Se não for para o seu crescimento, vai se colocar limite naquele desmando. Então, nesse aspecto todo que a gente está analisando, a gente já entendeu que a gente tem que honrar quem veio antes. Essa é a constelação familiar. A gente tem que honrar quem veio antes, porque aquele quem veio antes, ele já veio com uma história para deixar alguma semente para você. E você vai aprender alguma coisa que não seja, ou que seja ruim para não repetir, ou que seja boa para a gente prosperar. Então, a constelação familiar do Hollinger fala exatamente isso, que você tem que honrar quem veio primeiro. Então,
Ah, mas ela fica lá naquele canto porque ela me atrapalha. Isso daí eu já vi muito. Ou então soca teus netos para você tomar conta, e a véia fica tomando conta dos netos enquanto você está passeando e produzindo e se transformando profissionalmente, e a avó fica só avó. O Juan, que é o dirigente lá do que incorpora o Dr. Herman, ele diz que todo mundo deve conhecer, sai lá de Cabo Frio, é do Leon Denis também, de Cabo Frio. Ele fala que a avó, é tormento voluntário. E é voluntário mesmo. Porque a avó aceita isso. Aceita ser babá do filho, e se ela continuar, auxiliar o filho, mas continuar prosperando, aprendendo, estudando, produzindo, vindo para cá, que eu sei que você vai lá ajudar a tua neta também, ninguém está falando contra, não, a gente adora bajular neto, todo mundo ama babar nossos netos, mas a gente tem que ter a oportunidade de crescimento também, em qualquer idade, não é porque está velha, né? E eu vejo muitas vezes as avós que ficam absolutamente nessa criação dos filhos que não é dela, vai criando um tormento para ela mesma, porque depois o filho cresce, a criança cresce, vai para o mundo, você vai ficar velhinha lá no canto, não tem crescimento intelectual, porque não aproveitou a vida. Então, a gente tem que ter muito peso no auxílio, mas a gente tem que se auxiliar a si mesmo, né? O seu crescimento, a sua ajuda, vai trabalhar, trabalhar é trabalho, né? Que é lei de trabalho, não é para ganhar dinheiro mais, é ocupação útil. Então vamos ler aqui uma história aqui rápido, porque eu já sei que o tempo está indo. Nesse livro aqui, Entre a Terra e o Céu, que ele vai falar num capítulo particular aqui num lar cristão. E no capítulo 6, uma mãe, a André Luiz, vai fazer um passeio nesse lar cristão, e aí ele vai encontrar uma mãe que é cristã e que faz o evangelho no lar, que essa que é a diferença, e que nós agora temos que já ter essa responsabilidade de fazer o evangelho no lar da nossa casa para harmonizar essa família que muitas vezes vem de vidas pregressas com questões de resgate. Então, no lar é que a gente vai ter essa oportunidade. E aí, a gente, fazendo o evangelho no lar, é um caminho para a gente harmonizar essas questões que são difíceis, e o filho entender que tem que honrar os seus pais. Então, nesse caso aqui, eu não vou ler a história toda, mas é uma história da irmã Antonina, e o marido foi embora e deixou 3 filhos. Um deles morreu por falta de tratamento, porque ele não tinha dinheiro, a criança não tinha dinheiro. Então, eles estão fazendo um evangelho no lar, e aí um dos filhos fala para a mãe assim, ela fala sobre perdão, né? Então, você tem que perdoar todas as vezes o pai, a mãe. E aí a criança fala assim: por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, a criança está falando. Disse o menino algo triste: papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que ele nos fez? E aí a mãe fala: meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema, porque alimentar rancor contra o homem que te deu vida, foi esse ponto que a gente estudou aqui hoje. Como condená-los se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas, se devemos suportar a ausência dele, que nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor do teu maior carinho, a serviços que não podemos pagar com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza.
E aí ele vai seguindo e ela vai falando assim para ele, para não ser impertinente, não ficar reclamando o tempo todo, porque ele fala assim, mas o meu irmão morreu por conta dele. E ela fala assim, seria um erro permitir a queda da nossa confiança no Pai Celestial. Marcos é uma criança que morreu, partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos cursos a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham ele no além, aqueles a quem amamos. Então, ele é mais uma vez um ensinamento, né? A gente honrar pai e mãe, independente se ele é maravilhoso, se ele é chato, se ele é mais ou menos. A gente tem que honrar. E a gente sendo essa benevolência com o próximo, certamente a gente vai harmonizar essa família para seguir a nossa jornada, adquirindo virtudes dentro dessa família. É a célula do progresso, é ali a célula da desobsessão. É a grande oportunidade da gente. E se a gente sempre vibrar a favor dessa união, dessa harmonia na família, a gente vai estar sempre progredindo, sempre no caminho do progresso, pelo menos no esforço, porque a gente sabe que os embates nem sempre são muito suaves, às vezes são severos, mas mesmo assim a gente tem que estar no esforço. E o primeiro esforço realmente é a gente vir para a casa espírita, elevar nosso pensamento, porque dentro da casa espírita a gente eleva o nosso pensamento, deixa aqui os antagonistas espirituais que vêm, muitas vezes, entram aqui pela porta e vêm com a gente justamente para ser evangelizados, para ser encaminhados. Essa é uma grande oportunidade. A gente volta, então, para a nossa casa com um pensamento melhor, com uma proposta melhor e cercada de amigos espirituais, para dentro da casa ter mais vibração de paz e de amor. E Evangelho no lar vai nos facilitar também. Então, que Jesus nos ilumine sempre e que a gente possa usar esse ensinamento, capítulo 14, ler e reler, porque é importante para a gente, porque somos filhos e somos pais sempre, né? Se não for agora, vai ser em outra encarnação. Mesmo que a gente tome conta de um sobrinho, às vezes a gente não é mãe, mas toma conta de alguém, ou aqui na própria evangelização, a gente sempre faz o papel de educador. Em todo momento a gente faz o papel, até com um colega, quando a gente muda a postura, oferece cigarro e você fala que não, você está mudando a vibração desse coleguinha, então você está educando também. Então, a todo momento você tem essa proposta. E aqui a gente apreende todos esses ensinamentos que a gente deve usar de fato na nossa dia a dia. Então, graças a Deus e muito obrigada. Obrigada, Sueli, pelo estudo que você trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que vão receber o passe nesse momento, que é o momento de cada um de vocês, vamos fechar os nossos olhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico maior, espiritualidade amiga aqui presente, que nesse momento, Senhor, possamos receber os fluidos necessários ao nosso refazimento, que possamos ser merecedores da nossa cura, que aqui na Tua casa viemos buscar. Pedimos aos médiuns dessa casa que nesse momento possam doar todo o seu amor, que através desses espíritos serão passados aos nossos irmãos aqui. Que seja, Senhor, em nome de Jesus e sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai,
que possamos dar início ao trabalho dos passos da noite. Graças a Deus. Como filho de Deus que somos, seguidores da doutrina espírita, sabemos que não estamos na nossa primeira encarnação. Deus nos dá a oportunidade para reencarnarmos, para que possamos progredir em nossa vida espiritual. Quando Jesus nos disse, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, em seus ensinamentos, nos mostra que sem a caridade não há salvação. Se não tivermos, como a nossa querida Sueli palestrante nos falou, a caridade, a benevolência, a humildade, a indulgência, dificilmente conseguiremos colher bons frutos. A nossa vida é pautada na semente que plantamos. Se queremos progredir em nossa vida encarnatória, se queremos, como espíritos imortais, como espíritos eternos, se queremos colher bons frutos, verdadeiramente será necessário plantarmos boas sementes. Somos espíritos imperfeitos, em busca da compreensão do verdadeiro sentido da vida. Jesus nos disse: ninguém entrará no reino dos céus se não for por seu intermédio. Não há uma única folha que caia sem que Deus esteja presente e vendo. Não podemos e não devemos guardar em nossos corações o rancor, a mágoa, o ódio. Que possamos substituir todo esse mal pelo amor. O amor a nós mesmos, mas principalmente ao próximo, conforme o mandamento de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E agora vai ser feita a leitura da mensagem do plano espiritual. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça entre vocês. Nós viemos sempre em nome do Mestre Jesus, auxiliar vocês, direcionar cada alma a um porto seguro. Quando dissemos nós viemos, é porque não estou só, e sim com os irmãos que juntos trabalhamos pelo Cristo, por Cristo.
E também contamos com os encarnados que trabalham seriamente, que já entenderam o que tem para fazer em uma casa de respeito e disciplinada. Contamos com esses irmãos porque vemos a seriedade dos trabalhos neles. Quando Cristo caminhou sobre a terra, Ele quis nos mostrar a nossa descendência, a descendência de cada um de vocês. Palavras do Cristo. Vós sois deuses. Sedes perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. E ainda podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, ele, como Espírito que é, já sabia, conhecia aqueles corações e jamais ele brincou. Pelo contrário, ele às vezes tinha que ser rígido, firme em suas palavras, para ensinar do amor do Pai para aqueles homens. E como vemos que não mudaram tanto, são os mesmos homens que tiveram com Jesus, e poucos deles aprenderam e seguiram. Pois muitos estão hoje nas casas cristãs, e os que já têm a doutrina espírita, que entendam, são homens falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outras pela vaidade, outros pelo egoísmo e o pior, outros pelas faltas de união. Oh, quanto nos entristece ainda ver essas faltas entre vocês. Ainda são homens que não aprenderam a amar. E nos entristece em ver entre vocês as desavenças, as desarmonias. Para nós que trabalhamos para o Cristo, por amor a vocês, também recebemos ordens
é ofensivo para nós ver vocês com certas atitudes, certos comportamentos, certos melindres, que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoe-me, sou firme nas minhas palavras. E peço a vocês que, se soubessem o estrago que faz do livre-arbítrio mal direcionado, pediriam a divindade para não ter. Me despeço de vocês, mas antes trago 2 frases para a direção desta casa. Enquanto vocês levar as obras fundamentais a sério, Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, nós estaremos trabalhando com vocês, pela graça infinita de Deus. Paz a todos vocês. Gratos estamos, Senhor. Doce Mestre Jesus, Espíritos amorosos que aqui se encontram. Gratos, mais uma vez, por termos conseguido chegar à Tua casa, que hoje recebe todos esses espíritos que aqui trabalham por amor, Senhor. Que possamos continuar tentando exercer a caridade, não só para com o nosso próximo, mas que possamos ser caridosos conosco, buscando sempre a nossa reforma íntima, com muita coragem e com a certeza de que estamos sendo amparados. Que possamos estar atentos a esse amparo que recebemos do alto. E que assim, Senhor, possamos retornar aos nossos lares em paz, pedindo sempre que a nossa casa continue sendo esse ponto de luz, esse hospital, essa escola que acolhe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim possa ser, Senhor. Em nome do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Baltazar, em nome de Kardec, de Leon Denis, e, enfim, a todos esses espíritos que sustentam a nossa casa de amor. Te pedimos assim, Senhor, a permissão, em nome de Jesus, mas, acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo, trabalho de passe e de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.